o seguinte, para a gente tentar falar de uma maneira mais geral, se a visão continuar sendo só política, só manter um poder político, um status quo que a gente vive há mais de 100 anos, porque esse sistema de gestão do futebol brasileiro, ele existe há 100 anos e nunca foi mudado. Não é possível que o futebol não tenha mudado. Só nós podemos mudar. Exatamente. Nós faz 2 jogadores, né? Só que enquanto essa visão política ela for a principal visão, cara, é difícil mudar. Porque você vê o que aconteceu com a CBF nos últimos meses. Sim. Você tem votos unânimes por um, que são os mesmos que unanimamente tiram, e depois unanimamente votam por outro. O Ronaldo não foi nem recebido. O Ronaldo não foi recebido. Assim, é um desequilíbrio, né, enorme, onde a gente nem sabe exatamente o que acontece. O grande público, ele nem entende, eu acho. Eu não sei. Eu acho até chato falar disso. As pessoas querem falar de bola na rede, de gol, de tal, mas fica meio chato. Mas é necessário. Mas assim, isso é uma coisa que, cara, ou você tem uma plena consciência e infelizmente só chega quando você chega no fundo do poço, né? As pessoas quando chegam no fundo do poço, aí você fala, agora vamos mudar. Poderia ser um pouco antes de chegar no fundo do poço. Nós tivemos agora numa crise profunda que talvez o Ancelotti tenha um pouco calado. As pessoas fizeram uma trégua, vamos esperar um ano, ver o que vai acontecer com a Copa, ninguém diz nada. Modo Brasil, né? Exatamente, e depois a gente vê o que acontece. Aí depois perde, e se ganha, beleza, ganha um pouco de oxigênio e vai pra frente um pouquinho. Então assim, isso aí eu acho que a gente tinha que, e não é uma crítica, eu acho que tem que ter uma consciência, porque não é fácil pro dirigente. Eu acho que tem outra coisa, que eu não quero só ser crítico, mas a gente tem que formar dirigentes que possam dirigir. Né? A gente inventa dirigente. O dirigente que está no futebol são dirigentes bem-sucedidos até, mas de outros setores, que vêm do futebol. E você vê que são todos esses, os grandes clubes hoje, os grandes dirigentes do Flamengo, os grandes dirigentes do Palmeiras, vamos botar assim, que são 2 exemplos importantes nos últimos tempos, são grandes dirigentes de outros setores que chegaram, mas poderia ser muito mais, né? Se você tivesse um know-how de gestão esportiva, que eu acho que no Brasil ainda carece. Quando você fala de Flamengo e Palmeiras, porque eu sei que você é um cara que defende o modelo de gestão que é hoje o modelo de gestão de muitos clubes estrangeiros, inclusive do PSG, onde você... Não, mas eu não defendo um modelo, juro por Deus. Tá. Depois eu te explico. Tá bom. Então, eu queria só entender, então, assim, até se você não defende o modelo, talvez seja até mais interessante saber o que você pensa a respeito de Flamengo e Palmeiras. Vamos pegar esses dois, porque são 2 clubes cujas gestões não são criticadas. Claro, tem crítica em relação à contratação, a ganha, não ganha, aquilo que sempre vai estar... Cotidiano do futebol. Agora... Você acha que, mesmo para clubes onde as gestões funcionam bem, como são os casos hoje de Flamengo e de Palmeiras, e aí é meio que na terra de cego quem tem olho é rei, né? Porque, no fim das contas, acho que eles se destacam também por isso. Você acha que também para esses clubes o melhor modelo seria... O modelo que aqui é conhecido como a SAF, né? Que é o modelo... Você acha que vale a pena para eles também isso, ou que não necessariamente no Brasil essa é uma necessidade? Só para os clubes em situação muito complicada, como tantos, é que é a solução, a SAF? Então, vamos lá. Qual é o maior clube mais vencedor e mais rico do mundo? Real Madrid. Ele é uma associação sem fins lucrativos, com X membros que votam um presidente que tem um mandato de 4 anos. De fato tem dono, né? Mais ou menos, tem um dono político, mas ele não é dono do clube. Ele não tira... Toma decisões verticais. Não, mas ele não tira lucros do clube. Não é dinheiro. Ele não tira lucros do clube. Não, mas ele tem... Não, porque ele é assim. O Flamengo hoje tem uma gestão completamente... E o Palmeiras também. Muito centralizada, muito clara. Eu não defendo, por isso que eu dei o exemplo, porque os clubes melhores geridos são os ingleses. O Liverpool é o número 1. Né? O Manchester United está passando por um momento que vocês veem que são 15 anos que começou a perder dinheiro e não consegue ganhar nada. Mas é uma marca, uma das maiores marcas ainda. Então assim, um modelo, eu acho que a gente não tem que pegar um modelo de lá de cá e fazer. Eu acho que o Brasil tem que criar uma sua identidade de gestão que ainda não... tem uma clareza. Então, nesse momento que o Vasco está mal, vem aí esse fundo aí, vamos ver. E acontece o que acontece. Depois, você centraliza no Palmeiras e Flamengo, a gente fala por quê? Porque você conseguir centralizar 2 clubes de massa, né, onde você consegue reunir um poder do mundo corporativo, como foi o caso do Palmeiras e o caso do Flamengo, você reúne uma força econômica, uma força de gestão e 2 clubes que são de grande massa. Depois você pode concorrer com clubes que não conseguem isso e você hoje é quase, né, ontem foi 8-0. Né? Então assim, o Flamengo está chegando a um ponto de dominar, inclusive, a América do Sul, porque ele compra jogadores da América do Sul, então realmente pode contratar o europeu, botar para cá, hoje ele tá mandando
dominando no mercado, todo mundo quer ir pro Flamengo que está no Brasil. Então assim, essa disparidade pode acontecer. Mas eu não defendo o modelo. O que eu defendo é que tudo que seja feito parte em prol do todo. E é isso que não acontece. Porque se você tivesse uma liga que ela regulasse isso, que ela controlasse isso, mas a gente não consegue fazer uma liga, cara. Nós temos uma Libra e uma LFU que as pessoas nem sabem o que é isso, vendendo direitos de televisivos para o futuro separadamente, tentando... Claro que é uma tentativa, claro que é uma mudança cultural, mas, cara, assim fica difícil. As pessoas... Essencialmente já é incorreto você ter duas ligas. Nasce de uma maneira complicada. Eu entendo que um clube é mais importante que o outro, que todo mundo briga por um pouquinho mais do pedaço da torta, mas se você não tiver uma coisa, e isso eu acho, que se você não tem não vou botar só uma CPF, mas vamos botar uma CBF, um órgão que organiza isso. Chega um cara no Botafogo, para dar o exemplo do Botafogo. Cara, a categoria de base do Botafogo, quem é que controla? O que vai ser feito? Não vai ser feito, o cara vai ficar aqui 2, 3 anos, ele está tentando vender o clube depois. Então assim, eu acho que tem que ter alguém que crie realmente regras para quem entra aqui. Regras... Isso seria a liga a fazer? A liga e a federação, que acaba tendo parte que se unem. A liga, fundamentalmente, tem um campeonato e tem que regular. Mas tem que ter um órgão de regulador econômico. Você tem que ter um controle do que é feito, né, nos clubes também. E depois os clubes têm que ter a mesma coisa. Você tem que ter um cérebro do que é uma construção para o futuro. Então assim, eu acho que isso hoje carece esse conhecimento de botar isso no clube. Tem que ter um know-how. Aí a gente faz o quê? Traz o Ancelotti, faz um ano, depois vê o que acontece. Aí o que vai ficar? Não sei. Pode ficar uma vitória, ele vai embora, pode ficar uma derrota, ele vai embora. E eu acho que não fica algo que a gente tinha antes, que era um know-how meio inconsciente, mas não está ficando mais nada. Ainda sobre o que o Lugano levantou agora há pouco, sobre a pouca ou nenhuma participação dos grandes nomes do esporte, dos ex-atletas, eu estava conversando não faz muito tempo com o Alex que virou treinador, grande meia. Você chegou a conviver com ele rapidinho na seleção brasileira, na tua última passagem pela seleção. Ele me dizia, assim, comparava o número de jogadores da geração dele na Argentina que tornaram-se treinadores e o número de brasileiros que tornaram-se treinadores. A disparidade imensa. Quase todos os argentinos daquela geração ou são treinadores ou são auxiliares. Na própria seleção argentina tem ali um corpo de ex-atletas. E isso também acontece no campo dos dirigentes. Pouquíssimos ex-atletas trabalham na área ou se prepararam para trabalhar na área. O Mauro Silva é a exceção das exceções. Por que isso acontece? Ou não acontece? Eu acho que são duas coisas. Existe uma parte cultural, né? Sinceramente, nós jogadores também fomos o estereótipo do jogador, aquele cara que joga bola e não sabe fazer mais nada. Quando isso já acabou há muito tempo, né? Eu acho que a gente pode dizer que não, mas existe isso, né? Se você analisar a distância, o Lugano está aqui e eu não sei o que ele acha, mas o que você acha de um dirigente como jogador? Existe sempre um inimigo. Existe, sempre um inimigo. Existe uma distância total. Sempre um inimigo. Então, assim, se que vai ter, em algum momento vai ter que... Exatamente. Então, assim, você viveu isso na pele. E o quer ter inimigos, vire chefe. Exatamente. E o dirigente também pensa que o jogador... também, sim. Então, assim, essa distância dessa coisa, ela tem que ser um pouco... Que isso há muitos anos acabou. O jogador tem uma consciência enorme do que ele vive e do que ele representa. Tanto é que ele administra a vida dele, cada vez mais centralizado nele. Que isso se transforma numa coisa mais difícil, você fazer um time. Muito mais... 11 empresas diferentes. É muito mais difícil fazer um time. Então, assim, o dirigente, a gente não sabe nem buscar onde ele está, né? Então, assim, eu acho que pode ser um ex-jogador que se prepara, pode ser alguém do mundo corporativo que se prepara, mas eu acho que unir, por exemplo, eu falo sempre do exemplo, assim, quando eu fui para Paris Saint-Germain, quando o Qatar comprou o clube, e ele praticamente me deu a chave. Sinceramente, no momento, era um momento muito complicado, me deu. Mas eu sabia que eu não poderia ser tudo dentro de um clube. Eu fui buscar um cara que tinha feito Harvard, que tinha sido diretor-geral de Roland Garros, do Paris-Dakar e da Juventus, que é o Jean-Claude Blanc. Eu, sem o Jean-Claude, eu não poderia administrar o clube. Agora, com ele e ele sem mim, talvez menos ainda, porque... ir lá no fundo do vestiário não é fácil para um dirigente como ele. Então, assim, eu acho que você unir essas forças, acho que é a única maneira de você ter esse equilíbrio. Para mim foi isso. Depois a gente pega o Ancelotti, nós éramos um trio que era super forte. Então, assim, o clube ele precisa ter uma linha única que chegue até o campo, né? Que isso é uma coisa difícil demais. A gente falar aqui é mole, fazer isso é dificilíssimo. Então, assim, eu acho que assim, essa visão não existe.
Porque, cara, como é? Você é presidente, você não tem um presidente da CBF, você não tem diretor esportivo. Como é que você escolhe um treinador? É baseado em quê? Entendeu? Então você fica muito sem critério, né? Tá querendo demais. Hã? Você quer ainda que tenha critério? Não, eu quero dizer que tem que ter. Vai no populismo. Certo, mas quem vai fazer mais mas barulho? o populismo gerou, nos últimos anos, várias escolhas que levaram um ano, Ainda 2 anos. fosse sempre o populismo de um tamanho do Inquestionável, questionável como o Ancelotti. Não, mas aí é diferente. Aí você criou um escudo para tudo isso, graças a Deus deu certo. O Flamengo, que é um time hoje exemplo de gestão, os últimos treinadores, foi super difícil se encontrar. Foram tentativas e erros depois do Jesus que pagando 3 treinadores ao mesmo tempo. Então assim, cara, tem que ter um critério para que isso aconteça. Né? Se você for no achismo, então assim, isso você perde dinheiro, perde tempo, perde prestígio. Depois agora estão encontrando talvez no Felipe Luiz um que reúne tudo isso, mas... Ô Léo, você, se não me engano, você trabalhou com o Ancelotti, você foi jogador dele durante um breve período. Pouquíssimo. Bem pouco, né? Mas você foi dirigente quando ele era técnico do Milan também? Na mesma temporada eu fui jogador e dirigente, porque eu virei dirigente na mesma temporada que eu voltei pro Milan e virei dirigente dele por uma crise interna, mais uma. E a gente acabou solucionando assim. E você herdou um time dele, né? Quando você vira treinador do Milan, ele é o seu antecessor ali. Meu antecessor. Que também não é uma missão das mais fáceis. Que tentou, de todas as maneiras, me convencer também, porque o ciclo dele estava terminando, ele queria ir pro Chelsea. E ele tentou me convencer, porque todo mundo queria me convencer dessa coisa, pra gente fazer uma coisa realmente dentro de casa, né? Que fosse uma coisa equilibrada. E acabou me convencendo. Então, eu queria te perguntar, assim, bom, primeiro, obviamente, tendo tido todo esse tipo de relação que você teve com ele, as tuas impressões gerais, tem algo que se destaca no momento que você viu ele ser anunciado técnico da seleção brasileira? E especificamente, eu tenho que te perguntar, até porque você também, de alguma maneira, teve relações com o Neymar ali, profissionais, você acha, como muita gente acha, que talvez a melhor coisa de ter o Carlo Ancelotti na seleção brasileira é ter um cara que pelo menos na minha opinião, na história do futebol, maior do que o Neymar? Quer dizer, alguém que possa, de certa maneira, tomar as decisões que ele vai tomar e ter essas decisões corroboradas, podendo até, eventualmente, assim, não convocar o Neymar se o Neymar não estiver. Ontem, eu não sei se quando ele fala, olha, o importante é que os jogadores, todos eles, e ele responde isso na hora do Neymar, ele fala... estejam 100% fisicamente, estejam bem, só vai jogar. Essa é uma condição que... Então eu queria que você respondesse sobre o Ancelotti de maneira geral, mas especificamente nessa relação Neymar-seleção brasileira, porque o Neymar sempre pareceu estar muito à vontade para fazer o que bem entendesse na seleção, com a certeza de que, fosse qual fosse a condição, na hora da Copa ele ia estar lá. Em relação à primeira pergunta, eu liguei para o Ancelotti. Eu liguei para ele porque eu fiquei preocupado, sinceramente fiquei preocupado porque eu acho que era um momento de crise total, era um momento da mudança de presidente, ele já tinha dado uma palavra em relação à possibilidade de ser o treinador da seleção, mas eu fiquei preocupado com a situação porque imaginar, mesmo que seja Ancelotti, chegar numa crise tão grande, né, sem um presidente, o presidente que tinha escolhido ele já não estaria mais, um outro presidente entrando que a gente não sabia o que ia acontecer, eu fiquei preocupado. E falei com ele em relação a isso e eu acho que o Carlo, depois eu vou na segunda pergunta, mas ele tem uma capacidade tão grande de normalizar as coisas. Ele entra realmente dentro de um ambiente, ele tem, assim, eu acho que o carisma dele não é um carisma natural, ele com o tempo adquiriu uma maneira de se comportar, mas é uma maneira natural. O Carlo é realmente uma pessoa sensível, é uma pessoa aberta, é uma pessoa que entra na cabeça das pessoas que vivem com ele, principalmente os seus jogadores, ele entra em simbiose com o ambiente, e isso já aconteceu aqui. As pessoas gostam dele, né? Claro que o cara que tem uma história como ele tem, facilita, vamos botar assim, mas não dura se o cara não tiver realmente uma coisa como ele tem. Então assim, nada melhor do que ter o Carlo hoje aqui, eu acho. Pensando assim, egoisticamente numa Copa do Mundo, eu acho que nada melhor. Acho que não teria uma outra pessoa que pudesse normalizar isso. Nem os outros grandes treinadores têm as características que ele tem para chegar nesse momento. Liderança tranquila, né? Cara, ele é um cara fenomenal. E toma grandes decisões
Grande Com enorme tranquilidade. Tranquilo. E tranquilo. Sem barulho, sem espuma. E sem se colocar tanto como estrela o do cara, negócio, entendeu? Ele realmente precisa de um ambiente harmonioso para trabalhar e ele faz tudo para que isso aconteça. Ele vai convocar, eu acho, o Neymar ou qualquer outro, que eu acho que a gente não pode mais dar tanta importância a essa coisa do Neymar, cara, que, sabe, a gente fica falando, né, papá, pipi, eu popó, concordo, vou ser bem sincero contigo, assim, se um jogador não está bem, não adianta esse tran-tran, entendeu? Pode ser muito bom, pode ser muito ruim, mas eu acho que, sei lá, eu acho que não vai trazer o Carlos porque ele é maior que o Neymar, cara, aí seria uma coisa seria diminuir a escolha do Carlos, não sei como dizer, não tem mínimo sentido que seja por um jogador, até porque a gente está vendo a dificuldade, o jogador que é mais velho, com outra idade, Neymar foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, mas a realidade hoje é uma outra, que eu acho que o Carlos vai ser um cara super lúcido para julgar e saber se isso vai atrapalhar ou não, digamos, o trabalho que é o trabalho importante de construção de um time, de um grupo para vencer uma competição que é super